Uma das coisas mais legais que eu acho nessa vida, nesse planeta Terra que a gente vive, é a gente aprender a observar os sinais que a vida nos dá. Sempre quando a gente pede alguma coisa, fala alguma coisa, se envolve com alguma pessoa, com alguma situação, a vida parece que vai dando sinais pra gente, se a gente deve seguir fazendo aquilo ou ela passa fechando as portas, tudo, falando, cara, não é por esse caminho, desencana, atualiza, vai por outro caminho, procura uma outra forma de resolver o que você quer resolver. E recentemente eu tive alguns pensamentos voltados para a riqueza, riqueza financeira mesmo. Às vezes eu me pergunto, falo assim, cara, o que é aquela pessoa que já tem tranquilidade financeira, que já está de fato aposentado, que já tem alguns bons milhões na conta e não precisa mais trabalhar? O que essa pessoa faz? O que molda essa pessoa? O que faz ela ser igual a outras pessoas que são ricas também, mas diferente de todas as outras pessoas que não sabem o que eles sabem? Né? Qual que é o padrão? O que essas pessoas sabem que as outras não têm tanta noção? E por incrível que pareça, os maiores insights, as coisas que o universo, quando eu jogo essa pergunta, né, quando eu penso nesse tipo de coisa, o universo meio que responde a gente. Se você ficar pensando, buscando respostas, perguntando pessoas, você vai entrar nessa frequência para resolver essa questão que você tem. Então eu acredito que quando a gente faz essas perguntas, se envolve com essas questões e pesquisa e corre atrás e fica pensando e tal, a gente meio que começa também a atrair as respostas que a gente precisa. E o mais engraçado é que as respostas que eu ultimamente estou atraindo sobre essa questão não tem a ver com conhecimento, não tem a ver com sabedoria, não tem a ver com, enfim, com outras coisas aí, com a pessoa ter um bom timing de mercado, a pessoa saber fazer bons investimentos, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma coisa assim que eu muito pouco imaginei que seria tão importante. Eu sempre soube que é importante, mas eu nunca sabia que era tão importante. E do jeito que essas lições veio para minha vida, talvez pode ter ido para sua vida também, eu entendi, eu falei assim, cara, é de fato algo a ser trabalhado. E esse algo a ser trabalhado se chama humildade. E aqui tem vou contar para você uma coisa que fere um pouco meu ego, que eu caí do cavalo sabendo disso, mas durante muito tempo eu acreditei que eu era uma pessoa humilde. E humilde assim, humilde de verdade, né? Não humilde humilde não naquele sentido da palavra da pessoa ter poucos recursos. Não, fala assim, humildade de fato de se enxergar no mesmo patamar que todas as outras pessoas do planeta Terra. De fato, saber ajudar as outras pessoas, se importar com as outras pessoas, saber quando é a sua vez e quando é a vez do outro, saber ouvir o outro, saber fazer pelo outro, não se achar melhor e nem pior do que as outras pessoas. Então, eu sempre acreditei que eu tive uma certa humildade, mas esses ensinamentos que eu vim recebendo a respeito de riqueza financeira, sempre que eu entrava nessas questões, que eu perguntava coisas a esse respeito, o universo fazia questão de trazer algumas pessoas para perto de mim, ou me colocar assistindo pessoas no YouTube, ou qualquer outra coisa, livros, enfim, que eram pessoas que tinham muito mais resultado financeiro do que eu e eram muito mais humildes do que eu. Mas não era que a pessoa era pouco humilde, ela era muito mais humilde. Você batia o olho na forma como ela falava, naquilo que ela pensava, no tanto de pessoas que ela ajudava, como que ela investia o tempo dela, nas causas que ela se envolvia ali para ajudar outras pessoas, até mesmo no dia a dia dessa pessoa ali, acompanhando um pouco no Instagram, você vê de fato que tem um ser humano, de fato, humano por trás de toda aquela grana, por trás de toda aquela prosperidade, por trás de toda aquela riqueza. E eu vim aqui compartilhar com vocês justamente essa questão da humildade, né? Parece agora que muitas pessoas ricas que eu conheço financeiramente falando, eu coloquei esse óculos agora para tentar não, para de fato enxergar o que eu considero de humilde nelas ou não, e eu percebo ali que praticamente a maioria, para não falar todas, né? Mas a maioria dos geradores de riqueza, das pessoas que constroem a riqueza, que criam a riqueza, não estou falando daquele rico snob, nem nada. Geralmente esse não é o cara que cria a riqueza, ele só usufrui. Às vezes ele é filho de alguém que é rico de verdade, enfim. Mas o cara que cria a riqueza, o cara ou a mulher, enfim, que cria
a riqueza, eu comecei a notar que todas essas pessoas tinham uma humildade muito maior do que a minha, de assumir quando estava errado, de pedir ajuda, de falar que não estava tendo resultado em alguma área, de assumir que ainda tinha muita coisa a aprender, de fato de pedir ajuda até em algumas questões que a pessoa fala assim, nossa, mas é óbvio que você deveria estar sabendo disso, como é que você pede ajuda nisso? E a pessoa, de fato, não tinha esse pensamento, ela simplesmente era humilde de falar, ó, às vezes é algo essencial, mas eu não sei, eu vou chamar uma outra pessoa para me ajudar. Então eu comecei a notar o tanto que essas pessoas têm uma humildade muito mais aguçada, que é quase que se não tivesse ego, sabe? Claro, posso ter exagerado um pouco falando isso, mas ela tá com ego muito mais dissolvido do que eu, por exemplo, que ainda não tenho os resultados financeiros que eu quero e às vezes eu reluto em pedir uma opinião, reluto em pedir uma ajuda, acho que, pô, não, mas eu consigo fazer melhor tal coisa do que outra pessoa, sabe? Então eu comecei a notar de fato que todas as pessoas que tinham um resultado financeiro muito maior do que o meu, que são aquele objetivo aonde eu quero chegar, eu notei que elas também tinham uma humildade 1 milhão de vezes maior do que a minha. Então foram dias aí que eu tomei bastante tapa na cara, sem precisar de ninguém chegar e de fato falar que eu estava faltando com humildade, nem nada disso, mas apenas observando a atitude, tanto que essas pessoas são coração, tanto que essas pessoas ajudam, buscam o bem genuíno do próximo, aquele bem que a pessoa fala assim, ó, eu quero realmente te ver bem, eu quero realmente ajudar os outros e não apenas encontrar uma forma para ajudar, para ganhar dinheiro com aquilo. Então você começa a notar que tem muita verdade nessas pessoas, principalmente as pessoas que já têm esse... No caso que é o que eu estava analisando, né? Eu analisei essas pessoas que têm sucesso financeiro e notei que na maioria delas ali existe essa vontade genuína de estar ajudando os outros. Existe aquele brilho da pessoa falar, caralho, que bom que eu posso fazer isso, que bom que a gente pode criar junto, que bom que eu tenho condição de me importar com outras pessoas e ajudar outras pessoas, sabe? É uma coisa assim, cara, muito, muito esplêndida. Não tem nem palavras para falar isso, do tanto que eu aprendi, que quando eu comecei a olhar para dentro, eu vi o tanto que eu era egoísta, né? E o tanto que eu estava faltando com a humildade em comparação com essas outras pessoas que têm um resultado muito maior do que o meu. Então são coisas que a gente vai observando na nossa jornada da vida e, claro, vai aprendendo com isso, né? Então, compartilhando aqui com vocês um ensinamento que eu pensei, sendo bem sincero, eu pensei que assim, eu acho que eu nunca mais teria algum ensinamento sobre humildade, sabe? E quando esse ensinamento veio, ele veio muito forte. Ele veio mostrando que só de eu achar que eu nunca mais teria nenhum ensinamento sobre humildade, aí que, sabe? Isso já era a própria falta de humildade. De achar que eu não teria mais nada a aprender em algum setor da minha vida, em algum valor da minha vida. Então, enfim, compartilhando com vocês aqui, comenta aí o que você acha, se você já passou alguma situação parecida. Ou você já teve algum outro aprendizado também observando, é super bem-vindo o seu comentário. Espero que tenha feito sentido esse vídeo para você. Foi um aprendizado assim muito profundo para mim, sabe? Eu pretendo mudar muitas coisas na minha vida daqui para frente a partir desse aprendizado. Espero que alguma coisa que eu falei aqui tenha feito sentido para você também. Deixa seu like, comenta aí o que você achou, se inscreve no canal se você gosta de receber vídeos como esse aqui e a gente vai se falando aí. Mais uma vez, gratidão de você ter assistido o vídeo e bora pra cima, que é só o começo. Um abração e fica com Deus, fica com o mestre aí. Valeu!